Já o São Paulo tenta exorcizar fantasmas ligados ao Campeonato Paulista e às quartas de final, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que tenta exorcizar fantasmas nas quartas de final do Campeonato Paulista. Depois da classificação de Corinthians, Palmeiras e Santos, falta o São Paulo confirmar sua presença nas semifinais. O tricolor recebe nessa segunda-feira, às 20 horas, no Morumbi, o Novo Horizontino. Em caso de vitória, ele passa de fase. Em caso de empate e decisão por pênaltis, derrota elimina o São Paulo nas quartas de final. E o São Paulo tenta evitar uma história que está acontecendo com bastante frequência. Nas últimas 5 edições do Paulista, em 3 delas, o São Paulo caiu nas quartas de final, jogando como mandante, tendo um adversário pequeno do outro lado. Essa maldição começa em 2020 com o Mirassol eliminando o São Paulo. Em 2023 foi a vez do Água Santa. No ano passado, o próprio Novo Horizontino, nos pênaltis, despachou o tricolor. No tempo normal, São Paulo 1, Novo Horizontino 1. Na cobrança de pênaltis, o São Paulo acabou caindo. Seria, nesse caso de 2025, trágico, especialmente para o Luiz Ubeldia. O técnico argentino segue bastante pressionado e será demitido caso o São Paulo não se classifique para semifinais. Pergunta que eu deixo para você. Existe risco de o tricolor não passar pelo Novo Horizontino? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião. Para mim, o São Paulo passa. E se passar com vitória, já dá para cravar que teremos São Paulo e Palmeiras no Allianz Parque, semifinal em jogo único. Se o São Paulo passar com um empate e vitória nos pênaltis, aí o confronto muda. Teríamos São Paulo e Corinthians na Neoquímica Arena. Bora falar agora sobre o São Paulo, que terá lotação praticamente máxima no Morumbi no confronto contra o Novo Horizontino. A mais recente parcial divulgada pelo Tricolor apontava 45 mil ingressos vendidos. Jogo marcado para a noite dessa segunda-feira, segunda de carnaval, 20 horas começa a partida. Importante lembrar que o São Paulo, ao contrário de outros anos, não tem conseguido lotar com frequência o Morumbi. Tanto que o Tricolor tem só a terceira melhor média de público entre os times do Campeonato Paulista, com 24.875 torcedores. No jogo contra a Ponte, o mais recente, disputado no Morumbi, só 22 mil pessoas. Liderança desse ranking de média de público no Paulistão é do Corinthians, com 43 mil pessoas. Palmeiras aparece em segundo com 26 mil. Se o São Paulo conseguir levar acima de 50 mil pessoas para o Morumbi, vai ficar bem próximo de ultrapassar o Palmeiras nessa disputa entre os grandes do futebol paulista. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo, como andam as negociações entre o Tricolor e a W Torre para a reforma do Morumbi. A notícia não é boa. Há enorme dificuldade para um acordo entre São Paulo e a construtora. Eu diria para você que a coisa nunca esteve tão fria quanto atualmente. A última reunião em dezembro não garantiu qualquer avanço. E a verdade é que o São Paulo está praticamente desistindo de levar adiante aquele acordo de cavalheiros que havia sido selado no fim do ano de 2023. Na oportunidade, meio às pressas, Júlio Casares acabou por divulgar que tinha a intenção, ao lado da W Torre, de fazer uma grande reforma do Morumbi, tornando o estádio São Paulino uma das arenas mais modernas do mundo. A ideia era repetir o que o River Plate fez no Monumental de Nunes, rebaixando o gramado e criando mais uma arquibancada, que aproxima o torcedor do campo. Mas tudo pegou quando a W Torre começou a discutir com o São Paulo as contrapartidas para um investimento que giraria entre 500 e 800 milhões de reais. A construtora, por exemplo, exigia que o gramado fosse sintético, até porque, para tentar recuperar esse investimento, a W Torre pretendia fazer uma série de shows ao longo das temporadas. São Paulo não gostou desse ponto. Depois, W Torre e São Paulo também divergiram em relação ao calendário. A chave do Morumbi seria de quem? Do São Paulo ou da W Torre? A W Torre precisa, para fazer o projeto se tornar viável, realizar o máximo de eventos possíveis, o que obrigaria o São Paulo a perder jogos importantes dentro de casa. Isso também não foi bem avaliado, especialmente entre aliados do presidente Júlio Casares dentro do Conselho Deliberativo. Até a venda recente dos name rights do estádio não pegou bem. O São Paulo se associou ao BIS, vendendo o nome do estádio para Morumbis.
Isso, de acordo com a W Torre, também prejudica o projeto, porque uma das fontes de receitas que a W Torre teria seria de vender os name rights. Só que fica muito mais difícil você vender um name right que acaba de ser comprado por uma outra empresa. Essa troca constante de nomes do estádio costuma dificultar uma nova negociação. E aí, diante desse cenário, dá para dizer para vocês que o São Paulo praticamente abandonou a possibilidade de fazer uma reforma via W Torre. O projeto principal hoje, aquele que tem consumido todo o investimento dos dirigentes tricolores, tem respeito ou desrespeito às negociações com o Evangelos Marinax, que promete investir 100 milhões de dólares na base, mas também no elenco profissional, uma parte dessa grana no elenco profissional para contratação de jogadores. Não dá para dizer que é uma SAF propriamente dita, mas o que mais se aproxima disso. Você gosta da negociação com o Marinax? O que pensa sobre as contrapartidas exigidas pela W Torre? Dá para levar adiante essa história ou é melhor abortar? Uso o espaço para comentário. Bom, vamos puxar lá para trás um pouquinho, quando o Rogério Ceni era técnico do São Paulo. Numa quarta de final, jogando no Allianz Parque, o São Paulo foi eliminado pelo Água Santa, né? Quando o São Paulo chegou, quando o Palmeiras chegou na final com o Água Santa, 2022, o São Paulo foi eliminado nas quartas e o Rogério Ceni acabou, né, ficando no São Paulo. O São Paulo acabou segurando o Rogério, aquela coisa, né? O cara que tem um tamanho que tem no São Paulo, um treinador importante, e o São Paulo acabou postergando essa saída, porque já havia um desgaste já do ano anterior, né? E o São Paulo, então, opta por permanecer com o Rogério Ceni em 2023 naquele Campeonato Paulista, né? Eu tava falando de 2022, mas era 2023. Então, assim, era uma situação em que ficou uma intertemporada, depois veio o Campeonato Brasileiro, e aí, primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, não dá certo, o São Paulo opta pela saída do Rogério. Aí depois o São Paulo se recupera, é campeão, aquela coisa toda. No ano seguinte, 24, vem Carpini, né? O Carpini cai nas quartas de final, o São Paulo mantém Carpini nas primeiras rodadas do Brasileiro, também não resiste, e o São Paulo vem com Zubeldia e aquela coisa toda, e o São Paulo termina um ano de maneira melancólica e pelo menos com a vaga direta na Libertadores, né? Então, assim, o São Paulo hoje agora repete esse filme, né? Porque muito se falou, Zubeldia continua ou não para a temporada, mas foi mantido. Tem a confiança da arquibancada, mas essa confiança foi virando uma desconfiança com os jogos ruins que o São Paulo foi apresentando nessa temporada, nesse Campeonato Paulista. Pelo menos 5, 6 jogos ruins, né? Uma sequência muito ruim, aqueles jogos em Brasília, né? Derrota em clássico, como foi, por exemplo, contra o Santos. Então, assim, o São Paulo não vem mostrando evolução. E aí começou a se questionar o Zubeldia fica, aí teve aquele zum de Fernando Diniz, que não fazia sentido nenhum. E o jogo contra o São Bernardo teve um respiro, né? Uma sobrevida até essa quarta de final contra o Novo Horizontino. O fato é que a arquibancada ela tem uma desconfiança do Zubeldia, a diretoria quer hoje muito mais no sentido de bancar e de dar um direcionamento de tranquilidade para que ele possa trabalhar, mas depende muito do Zubeldia, depende muito do São Paulo hoje classificar bem no Morumbi, que vai estar lotado, para que esse filme não se repita, porque imagina hoje o São Paulo sendo eliminado, e obviamente ninguém dentro do São Paulo quer isso, e aí você tem que tomar essa decisão, e aí vem aquela sombra das últimas 2 vezes que aconteceu isso. Será que o São Paulo vai avaliar uma decisão de manter o Zubeldia e aí de repente não dá certo nos primeiros momentos do Campeonato Brasileiro e você perde esse tempo todo de intertemporada de novo, como foi com o Carpini, como foi com o Rogério Ceni, ou você decide fazer uma troca e aí você vai colocar quem tem no mercado hoje para você colocar no São Paulo? Então é uma decisão difícil, é uma escolha difícil, são situações complicadas em que o São Paulo só pode passar por cima disso classificando e indo para a fase de semifinal, onde você vai enfrentar os teus rivais grandes, onde você vai enfrentar Santos, aí depois você tem uma final contra Corinthians ou Palmeiras, e você tem Palmeiras e Corinthians com vantagem na final. Então São Paulo não faria uma decisão no Morumbi, mas essa é uma situação em que o São Paulo tem adversidade, mas pode passar por cima disso se mostrar um bom futebol. E tem time para isso, porque o time hoje que o São Paulo tem é mais competitivo, é melhor o elenco do que tem um ano passado. Então é uma questão de que hoje é um dia D, um dia chave para mudar esse olhar do torcedor, e depende muito do Zubeldia para não repetir esse filme dos últimos anos, certo? Hora de falar sobre o São Paulo com informação importante e exclusiva.
Já havia dito para vocês alguns dias atrás que o tricolor está gastando mais do que aquilo que estava orçado para a temporada. Até aí tudo normal, isso é super frequente nos clubes de futebol no Brasil. Mas no caso específico do São Paulo, há um problemão. Depois de fechar um acordo com o FDIC, um fundo de investimentos que vai captar cerca de 240 milhões de reais, São Paulo se comprometeu a não gastar nada acima do que está orçado. E hoje, os gastos com o departamento de futebol estão 20% acima daquilo estabelecido para 2025. São Paulo tem a necessidade de reduzir de forma drástica e emergencial esses custos. Resta saber como é que o São Paulo vai conseguir fazer isso em meio a disputas de competições super importantes. Agora o Campeonato Paulista, daqui a pouquinho tem Libertadores da América e Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil. Esses 20% equivalem a uma redução de mais ou menos 3 milhões de reais por mês da folha salarial. Vale a lembrança também de que o tricolor já conseguiu reduzir sua folha em relação a 2024. Depois da saída de mais de 17 atletas e apenas 4 contratações, houve um decréscimo de 1,5 milhão de reais por mês da folha. Mas o São Paulo precisaria reduzir ainda mais seus custos. Os 4 reforços contratados, todos sem custo. O Oscar, que veio livre, o Cedric Soares, que também estava desempregado, o Wendel, que rescindiu seu contrato com o Porto, além do Enzo Dias, que chegou por empréstimo ao São Paulo, envolvido numa troca que levou o Galopo para o River Plate. Só para completar sobre o tricolor, o São Paulo se prepara para o jogo contra o Novo Horizontino, em que ser eliminado não é permitido. Caso contrário, Luiz Ubeldia será dispensado pelo tricolor. Rapaziada boa, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando realmente do São Paulo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no coração, até mais, até o próximo vídeo, vamos que vamos.